corta. Bom, vamos começar, pessoal. Na aula de hoje de comunicação, eu vou dar uma palestra sobre uma habilidade muito importante. Eu vou falar sobre empatia. A nossa última aula de comunicação, a gente tratou do assunto saber ouvir, certo? E nela eu citei alguns pontos muito importantes dentro do nosso comportamento pessoal e também dentro do nosso comportamento profissional. Para que a gente efetivamente seja e demonstre ser uma pessoa que sabe ouvir. Perfeito? Então, o que ocorre? Em uma das coisas que eu citei, eu não sei se vocês lembram, é sobre algumas coisas que nós devemos deixar de lado para que a gente consiga ser uma pessoa, para que a gente consiga ser um bom ouvinte. E a partir daí, conseguir entender o que as pessoas pedem para a gente. E a partir do momento que você consegue compreender e entender o que a pessoa pede para você, você consegue atender na prática, através do quê? Dentro de uma empresa, através das nossas atividades profissionais. E atender aquilo que é pedido dentro da orbe da nossa função, dentro da empresa em que a gente trabalha. E após a gente terminar o curso, e com o certificado na mão de vocês, vão ter a minha autorização de colocar no currículo de vocês algumas habilidades. A gente vai trabalhar essas habilidades que vocês vão colocar no currículo. E ser um bom ouvinte é uma dessas habilidades. Mas existem outras duas habilidades que eu vou fazer questão que vocês coloquem nos seus currículos. Mas na medida, evidentemente, em que você coloca essas habilidades dentro do seu currículo, alguém vai ler o seu currículo e, mais do que possível, praticamente 100% das vezes, essa pessoa, no caso aí, por exemplo, um entrevistador dentro de uma empresa, vai lhe perguntar sobre essas habilidades. O saber ouvir, ser um bom ouvinte, eu creio que depois dessas últimas horas que eu estou passando para vocês sobre o que é ser um bom ouvinte, saber ouvir, a importância de você entender as mensagens, vocês vão poder explicar. Ah, por que você disse aqui que você é um bom ouvinte? Vocês vão saber explicar. Mas existem outras duas, as quais vocês vão explicar também, né? Uma delas bem detalhadamente e a outra bem resumidamente, que complementam essa habilidade de você ser um bom ouvinte. Por quê? Se você não tiver essas duas habilidades que eu vou explicar para vocês agora, você nunca vai conseguir ser um bom ouvinte. Deu para compreender? Estão entendendo? Bom, uma delas, que vai constar lá dentro do currículo de vocês, né, vai ser justamente a empatia. Então, agora eu quero, dentro desses últimos minutos dessa primeira fase da aula aqui, eu quero que cada um de vocês diga para mim o que é que vocês entendem por empatia. Depois eu explico com mais detalhes sobre o assunto. Então vamos lá, quem é que vai começar? Silvana. O que é empatia, Silvana, para você? Aperta o botãozinho, Silvana. Isso. O que é empatia para você? Assim, numa frase. Travou, a Silvana travou. Ela está fazendo aquela jogada que o pessoal faz, sabe? Aí você vê o cachorro dela passando atrás dela, o relógio funcionando, e ela fala, Silvana, o que é empatia? Não sabe? Tudo bem, não tem problema nenhum, não é vergonha nenhuma. Vamos lá. Andréia. O que é empatia, Andréia? Andréia Gaudêncio. Não sabe? Faz assim, ó, se não sabe. Silvia. Se colocar no lugar do outro. Pronto, é um bom resumo. Simone. A Simone sem óculos, ela fica muito diferente, cara.
Fala, Simone. O que seria empatia para você? Posso falar? Seria a mesma coisa que a nossa colega falou. Se Perfeito. colocar no lugar do outro. Né? A Domingas, se não Sentir as conseguir mesmas falar... coisas, as Certo. mesmas emoções. A Domingas, se não Professor, deixa eu conseguir... falar. Ela está com dor de cabeça, ela está Tá escutando. bom. Walter, empatia também. Todo mundo concorda que seria se colocar no lugar do outro? Sim. Perfeito, então. Mas eu vou explicar para vocês o que é empatia, mas isso é na perspectiva empresarial. Tá? Muito se fala, como vocês falaram aí, que essa habilidade comportamental, né? Ou seja, como poderia dizer, muito se fala sobre empatia. Muitas pessoas têm mania de falar empatia, sobre essa habilidade, que é uma habilidade comportamental. Mas muitas pessoas também não sabem o que, de fato, ela representa e como ela é importante para o ambiente de trabalho. Então, nessa palestra que eu vou dar para vocês, eu vou explicar para vocês o que é empatia, qual a sua importância no ambiente corporativo, e vou dar algumas dicas para que você consiga se tornar uma pessoa empática. E, consequentemente, colha os frutos que essa habilidade pode trazer para cada um de vocês. Então, é bem simples o conceito. A gente pode definir empatia como sendo a habilidade de compreender outras pessoas. Uma pessoa empática, ela consegue lidar melhor em qualquer situação. Por quê? Porque ela tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, como falaram aí, como a Silvia falou, e entender o seu ponto de vista, mesmo que você, que no caso a Silvia, não concorde com o ponto de vista da pessoa. A empatia, ela é muito mais do que aquela solidariedade. Ela é uma habilidade que, quando aplicada, ela tem uma característica de se propagar de tal forma, e ela também é uma característica presente principalmente nas pessoas dentro da empresa, no ambiente corporativo. Ela é uma característica muito inerente aos líderes das empresas, dos ambientes corporativos. Então, por exemplo, no meio corporativo, exercer a empatia é uma forma, por exemplo, de lidar com os colaboradores, lidar com os colegas, lidar com os superiores, tendo que eu chamo de conexão verdadeira. E uma pessoa empática, ela consegue eliminar por completo um negócio chamado conflito. Agora, imagine, pessoal, uma empresa, um grupo, onde todos os elementos desse grupo são, por exemplo, egoístas. Já pensou? Aqueles caras que olham só para o próprio umbigo. Já imaginaram como seria isso? Veja bem, a partir do momento, já expliquei para vocês em aulas anteriores, que a gente vive em sociedade, nós temos o dever de lidar com outras pessoas. Tem jeito, não há saída. Você efetivamente tem que lidar com as pessoas. E a melhor forma de lidar com os outros é através da empatia. Através da capacidade de se colocar no lugar das pessoas e entendê-las, independente do sentimento que você tem para com elas. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a empatia não tem nada a ver com a servidão, com falta de opinião, ou com controle sobre si, ou falta de qualquer outro tipo de situação. A empatia, efetivamente, ela não é algo que faz com que você se restrinja apenas a escutar e concordar. Ser empático, como eu acabei de dizer, ela não significa você concordar com tudo, aceitar tudo, ou até mesmo ser refém da pessoa que está conversando com você. Uma pessoa empática, ela consegue entender e respeitar os pontos de vista dos outros, para, depois disso, expor... Você vai cair. Vai cair?
Tá, quantos minutos? Faltam 1 minuto, menos 1 minuto? Tá ok. Então, no ambiente, quando você está no ambiente de trabalho, a gente lida, no ambiente de trabalho, a gente lida com pessoas. E essas pessoas, na realidade, a gente não convive com elas o tempo todo. E essas pessoas, na maioria das vezes, a gente não vai ter, a gente não tem, e nunca a gente vai conseguir criar nenhum laço afetivo. No ambiente de trabalho, às vezes você vê aquela pessoa dentro daquele espaço de tempo, depois não vê mais a pessoa. Mas mesmo assim, isso não diminui a importância que essas pessoas têm em nossas vidas. Então, não é porque você está no ambiente de trabalho ou está tratando com uma pessoa que você vê e aí se relaciona com ela apenas das 8 da manhã até as 5 da tarde, que você não vai dar importância para elas. Importância como ser humano, como pessoas. A empatia no meio corporativo, na empresa, ela é essencial para as relações de trabalho. E relações de trabalho saudáveis. E quando você tem uma relação de trabalho saudável, a possibilidade de melhores resultados para uma empresa é muito grande. Então, é por isso que a empatia é muito importante como habilidade, fazendo parte do seu currículo. Uma equipe, ao contrário daquele exemplo que eu dei de pessoas egoístas, uma equipe com pessoas empáticas, ela tende a se entender melhor, a compartilhar as opiniões com mais facilidade. E, principalmente, uma equipe empática, com pessoas empáticas, ela chega sempre a um denominador comum. Denominador comum para conseguir desenvolver novas ações, novas tarefas, melhora a criatividade da equipe, principalmente resolver problemas. Além disso, quando a gente é empático, principalmente empático para com os outros, nós também temos uma espécie de contrapartida. Assim, parece uma mágica. Quando você começa a ser empático com as pessoas, você começa a ser também tratado com empatia. Isso gera um sentimento de bem-estar e, principalmente, um sentimento que eu dou muita importância, que nós damos muita importância, principalmente eu e a Silvia, que é a gratidão. E isso é importantíssimo para um negócio chamado qualidade de vida. E quando você tem uma boa qualidade de vida, quando você tem qualidade de vida, tudo de bom começa a acontecer na sua vida. Não tem como. Você efetivamente melhora em todos os aspectos a vida de você, seja ela profissional ou seja ela pessoal. Agora, tá, Luiz, mas como é que eu posso ser uma pessoa empática? Então, eu vou passar algumas características de uma pessoa empática para ver se vocês conseguem. No final, eu vou perguntar para vocês se vocês se sentem dentro desse ambiente, dentro dessa orbe de comportamento. Uma pessoa empática, as pessoas empáticas, elas demonstram, tá aqui os itens aqui, elas demonstram atenção plena e genuína. Então, você tem que, a palavra de ordem é o seguinte: preste atenção genuína quando alguém está falando com você. Lembra da aula de comunicação, onde você tem que ficar prestando atenção para poder escutar, ouvir certinho? Então, é inegável, pessoal, que a gente vive num mundo de múltiplos estímulos sensoriais. O que significa isso? Você está na sua sala, eu estou aqui conversando com vocês, está aqui vocês aqui. Se eu estou falando, ou então eu estou escutando um de vocês falar comigo, para mim, alguma coisa, e de repente, alguém no WhatsApp apresenta a janelinha aqui, dá aquele barulhinho do WhatsApp e apresenta, pronto, eu já perdi a atenção. E principalmente, se você está falando comigo aqui, estou olhando para vocês, de repente eu olho para o WhatsApp aqui, para a janelinha do WhatsApp, para a bolhazinha do WhatsApp para saber o que é, você já fica incomodado. Então, a cada segundo, uma nova notificação pode piscar, por exemplo, na tela, como eu expliquei para vocês, e desviar a atenção. Uma pessoa empática, ela adquire uma habilidade de voltar o foco de forma plena para o seu interlocutor. O que é interlocutor? A pessoa que está
conversando com você. Quando alguém lhe dirige a palavra ou compartilha algum problema, se você agir dessa forma, você demonstra, já com a sua própria postura corporal, que está com a sua atenção totalmente voltada, não necessariamente à pessoa, mas àquele momento. Você cria um momento com aquela pessoa. Essa postura, se for genuinamente presente e genuinamente atenta, ela passa segurança à outra pessoa. A pessoa começa a se sentir importância, a pessoa começa a se sentir privilegiada. E isso reconforta a pessoa por esse seu gesto. E cria o quê? Gratidão. Mesmo que você não tenha um bom relacionamento com a pessoa e comece a agir de forma empática com ela, esse relacionamento interpessoal começa a melhorar assim, geometricamente. Perceba o seguinte, em um mundo, nosso mundo é um mundo, hoje em dia, é um mundo muito distraído. O que eu quero dizer que hoje em dia o nosso mundo é muito distraído? Alguém tem ideia? Por que eu disse que o nosso mundo é um mundo muito distraído? Enquanto isso, eu leio a minha cola aqui. Enquanto isso, eu vejo a minha cola aqui. Por que é que o mundo é um mundo tão distraído? Vou dar um exemplo. Fala, Silvia. Fala, Silvia. Que a gente não presta atenção, às vezes, nas pequenas coisas. Pensa no seguinte. Antigamente, vamos pensar numa mesa de jantar, onde está a família, tá? Antigamente, a família se reunia numa mesa de jantar ou num almoço de família, conversa, aí fala, não sei o que, lá. Antigamente reunia. E hoje, o que acontece? Você tem 10 pessoas numa mesa. Elas conversam? Conversam. Não. Não, conversam. Depende. Mas das 10 pessoas, pelo menos 5 vão estar onde? Vão estar com o quê? Nem está aqui meu celular. Vão estar com o celular olhando. Celular. Então, imagina, você está contando uma história, uma piada para a família tal, e de repente você olha para o teu sobrinho, olha para a tua irmã, olha para a tua mãe, e os bichos estão assim, ó, olhando o WhatsApp. Você se sente confortável? Não sente? Hoje em dia, o mundo é distraído por conta disso. As pessoas, né? Por exemplo, aqui em casa, vou dar um exemplo aqui em casa. Mesmo nesse mundo hoje em dia, aqui em casa, quando a gente almoça, quando a gente tem uma reunião numa mesa, ninguém leva celular. A gente tem a mesa, coloca-se a comida, todo mundo senta, só começam a comer quando todos estiverem na mesa. É assim ou não é, Silvia? Deixa eu botar vocês para cá um pouquinho. Pronto, porque aí eu tenho mania de olhar a planilha, estou olhando para vocês aqui, e vou colocar quem fala aqui bem no meio aqui. Pronto. Hein, Silvia? Em casa é assim também. Então, lá em casa, na hora de comer, Não. todo mundo senta, a comida na mesa. Primeira coisa que a gente faz, agradece. Qualquer um dos elementos da mesa agradece e a gente começa a comer. Sem celular, sem absolutamente nada que atrapalhe. E detalhe, ninguém sai da mesa antes de ninguém. Todo mundo sai da mesa ao mesmo tempo, no mesmo momento. É ou não é, Silvia? Por quê? A gente tem mania de falar que a gente tem que seguir a ordem das coisas. Então, eu tenho o privilégio de, aqui na minha família, ter esse tipo de comportamento. As famílias hoje em dia, seja no almoço, seja no jantar, principalmente quando é fim de semana, domingo, aí o cara pega o prato, vai para a sala assistir o jogo de futebol, o outro fica com o tablet assistindo uma série no outro canto, outro vai para a sala, vai para a cozinha, outro fica sentado no tapete. Não é assim ou não é? Eu estou mentindo? Na minha casa é diferente. A gente almoça tudo juntinho, celular no sofá. É isso aí. Ninguém mexe. É isso aí. Mas tem que ser assim. Come. Tem que ser assim. Minha avó ensinou a gente assim, então a gente Perfeito. respeita.
Perfeito. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso para começar, desde já, quem não faz esse tipo de coisa, começar a seguir a ordem das coisas. Para começar a fazer, exercitar a empatia, né? Exercitar a empatia na prática. Outra característica de uma pessoa empática, das pessoas empáticas, é que elas ouvem a outra pessoa de forma ativa. Eu já falei para vocês que ouvir não é um procedimento, não é um comportamento passivo, é um comportamento ativo. Então, quando você está escutando alguém, você tem que encorajar essa pessoa. Então, encoraje os seus colegas, encoraje os seus colaboradores, se você for um chefe, por exemplo, a falar sobre o que eles pensam. Prestar atenção ao que a outra pessoa está falando é muito importante, como eu falei anteriormente, mas isso não basta. O silêncio, por exemplo, tem muita gente que, se você fica falando, e a pessoa fica em silêncio. Só que o silêncio por parte do ouvinte, está falando com a pessoa e o ouvinte está lá quieto, ele pode ser um pouco desagradável depois de alguns minutos. Ainda mais quando o assunto que você está tratando com a pessoa é um assunto delicado, é um problema que está passando para ela e assim por diante. Quem tem bastante empatia utiliza, nesse caso, recursos verbais, nem preciso explicar o que é comunicação verbal para vocês, né? E também utiliza recursos não verbais para interagir com a outra pessoa e manter a conversa firme. E esse tipo de atitude pode ser feita de duas formas. Primeira forma é a forma afirmativa. A pessoa está falando com você, dependendo do assunto, né? Você, com um sorriso, com um pequeno balanço da cabeça, você valida a ideia da outra pessoa, a opinião da outra pessoa e demonstra, por exemplo, no caso, concordar com ela. Isso também pode ser feito com palavras, do tipo assim, né, realmente compreenda, dentro do intervalo exato, para não cortar a frase da pessoa, você chega para a pessoa e fala, aí, utilizando a forma verbal, eu compreendo a sua situação. Puxa, é isso mesmo, ó, é isso mesmo. E o outro tipo é encorajadora. Ouvir de forma ativa passa também por encorajar a pessoa a seguir o seu relato, a seguir aquilo que ela está falando para você. De que forma você faz isso? Verbalmente falando, você pode dar o exemplo assim, tipo, pô, o que aconteceu depois disso? Outra frase. Mas como é que foi exatamente? Explica de novo para mim. Isso são exemplos de perguntas que levantam a bola para que a pessoa chute e marque gol e continue se abrindo para você. A pessoa se sente encorajada para dar continuidade à conversa. Outra característica de uma pessoa empática é que elas pensam muito bem antes de falar. As interações afirmativas e as encorajadoras, elas não são um recurso muito bem utilizado, muito constante nas pessoas empáticas. Um outro hábito desse grupo de pessoas é saber muito bem o momento de intervir na conversa e se colocar, e colocar a sua opinião. A gente, e isso já expliquei em aula, a gente tem muitas vezes o ímpeto de interromper alguém para concluir o seu raciocínio. Lembra da velocidade da fala e do ouvido? Aquela diferença de tempo? Então, você tem a mania de interromper alguém antes da pessoa concluir o raciocínio, para quê? Para discordar de algum ponto. Por exemplo, isso pode gerar na pessoa que está conversando com você, no seu interlocutor, uma insegurança. E a partir do momento que a pessoa tem esse sentimento de insegurança, faz com que ela se retraia na conversa. Não sei se vocês lembram, abrindo parênteses, que qualquer tipo de comunicação gera o quê? Gera um sentimento na outra pessoa. Concorda? Está todo mundo entendendo? Está havendo um barulho aí? Professor, tá um barulho estranho. Pronto, tirei a... Só um minutinho. Estão me escutando?
Estão me escutando? Então, vamos lá. Ah, só tá chiando. Tiano, Agora parou. vocês estão me escutando? Vocês estão me Sim, agora escutando? Sim, agora tá bom. Tá. Deixa eu mudar o microfone aqui para o microfone da webcam, que é melhor. Da HP. Pronto. E agora, melhorou? Melhorou o som? Estão me escutando? sim, Sim. só tá com um Perfeito. pouco Deixa de eu eco. o volume daqui do meu computador. Fala alguma coisa, alguém aí. Tá melhor agora, professor. Beleza, maravilha. Pronto. Agora melhorou. Beleza. Então, ter empatia... Eu até me perdi aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui nos meus tópicos aqui. Onde é que eu estava? Acabei de derrubar o meu bambu da sorte. Bom, continuando aqui. Então, ter empatia é pensar várias vezes antes de falar. Somente quando a outra pessoa concluir a sua ideia, será o momento de fazer algum comentário. Fazer um comentário para você demonstrar compreensão, para você incentivá-la a contar mais, ou até mesmo para discordar. Perfeito? Então, vocês compreenderam essa característica de pensar muito bem antes de falar? Bom, outra seria a quarta característica de uma pessoa, das pessoas empáticas, elas conseguem reconhecer o valor das perguntas. Elas dão valor às perguntas. A frase que eu diria é: pergunte mais e interrompa menos. A gente pode, às vezes, supor que as pessoas empáticas, elas oferecem a sua opinião e dão conselhos após ouvir o seu interlocutor. Mas não é isso. Ter empatia não passa diretamente por aconselhar os outros indivíduos. Em vez de você afirmar algo como se fosse uma recomendação, como se fosse um conselho a outra pessoa, os empáticos, na realidade, normalmente eles não fazem isso. Eles fazem o quê? Eles optam por fazer mais perguntas. Mas fazer perguntas sem exagerar. Por que isso? Alguém tem algum psicólogo aí como convive com algum psicólogo? Eu sim, professor. Tenho duas primas. Eu não sei se vocês repararam, mas o psicólogo, você, por exemplo, a pessoa está assistindo televisão, aí você chega para a psicóloga e fala: eu vivi 18 anos com uma psicóloga, tá? Que filme é esse que você está assistindo? Aí, ao invés de responder, o filme é tal, 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 ela fala: por que você está perguntando? Você está incomodado com assistir? Não, a televisão está muito alta? Por que você que aquela loira está fazendo? Você tá falando porque aquela loira chamou a tua atenção? Pronto, desvirtua tudo. Esse tipo de exagero não pode. Como é que você pode, no caso de uma conversa? Como é que é a pergunta dentro de uma conversa da pessoa empática? A pessoa empática chega e fala assim: ó, peraí, você pode me contar mais a respeito? Ah, sim, sim. O que você quis dizer com isso mesmo? Ou então, por exemplo, você está dando um problema, passando um problema, e como é que você acha que isso pode ser resolvido? Ou então, você está passando por um sentimento pessoal, uma situação pessoal, como é que se sente em relação a isso, gente? Isso são alguns exemplos de interações de pessoas empáticas, que ao invés de optar, de fazer colocações firmes, positivas, utiliza da pergunta para que a pessoa sinta-se segura e continue a trabalhar em cima da comunicação. É claro que, naturalmente, em certos momentos, elas também compartilham a sua opinião, essas pessoas empáticas. E compartilham a sua opinião sobre o que ouviram. Mas, aí que está a diferença. Somente quando incentivadas pela outra pessoa a fazer isso. Então, o que acontece? Você, como uma pessoa empática, você tem que criar um ambiente, através de perguntas, criar uma situação que faça com que a pessoa estimule você a dar a sua opinião. Compreenderam o que eu acabei de dizer?
A pessoa fala uma coisa para você, falou. Aí você simplesmente já coloca a sua opinião. De repente ela falou uma coisa errada, uma coisa que não seja correta, e você tem a opinião certa. A pessoa termina de falar, aí você coloca a sua opinião que é correta. Pronto. Você cria uma espécie de atrito. Compreenderam o que eu acabei de falar? Então você tem que, de alguma forma, através de perguntas, induzir essa pessoa a fazer com que você, pedir para que você dê a sua opinião. Criar esse ambiente. Ok? Outra característica de uma pessoa empática é que ela busca, isso é muito importante, ela busca estabelecer conexões. A frase é, estabeleça conexões com seus colegas de trabalho, por exemplo. As pessoas empáticas, elas desenvolvem de forma contínua uma capacidade de tomar para si uma outra perspectiva, ou seja, aquele termo lá da Silvia, se colocam no lugar do outro. Essa é provavelmente a grande característica de ajuda, que ajuda a definir o conceito de empatia. É esse conceito que todo mundo conhece sobre empatia. Por quê? Porque ele permite imaginar a dor do outro e estar presente de corpo e alma para ajudar a solucionar a questão. Então, aquela pessoa que vê a outra tropeçar na calçada, dar com o nariz na calçada, no chão, e falar, nossa, coitadinha, mas não for lá e ajudar, essa pessoa não é uma pessoa empática, ela é hipócrita. Concorda comigo? Bom, em outras palavras, os empáticos, eles procuram estabelecer conexões. E isso em alguns casos, é muito difícil. Há momentos, por exemplo, que é necessário você lidar com pessoas difíceis. E quando você lida com pessoas difíceis, é muito difícil você compreender o seu ponto de vista. E nesse caso, o empático, ele consegue superar o ódio, rusgas. Ele consegue superar tudo isso para conseguir entender de maneira real, no caso, por exemplo, um problema em questão que a pessoa está passando para você. Algum de vocês se reconheceu em alguma dessas características? Algum de vocês atuam dentro dessas características que eu passei para vocês? Professor, eu automaticamente participo, né, das rodas de conversa com as mulheres. Então, a gente aprende, né, um pouco a escutá-las, né, e ao mesmo tempo aí ter uma disseminação, né, de como lidar com os assuntos, né, de como tá acolhendo elas e responderem, né, de acordo aí com o que elas trazem de relatos da vida delas pra gente. Teve uma época aqui em Belém do Pará, não deem risada, tá? Eu tinha um programa de televisão. Depois eu passo para vocês o link de um dos programas. E eu fazia reportagem, eu entrevistava funcionários públicos do estado do Pará. E um dos locais que eu fui foi numa entidade chamada Maria do Pará, que ela acolhia as mulheres que sofriam violências domésticas. Então, o que acontecia? Vocês sabiam que as delegadas, as investigadoras dessas delegacias da mulher, elas têm que se tratar com psicólogos quase que todo ano, por conta da empatia. Imagine você todos os dias escutando o sofrimento das pessoas e muitas vezes não conseguindo ajudar. Então, o empático muitas vezes sofre por conta disso. O ponto mais radical disso, mais expoente disso, é justamente esse exemplo que eu acabei de dar para vocês. Bom, agora imagine o seguinte. Eu não sou uma pessoa empática, não me reconheci em nenhuma dessas características. Então você nunca vai ser empático? Não. Veja bem, a empatia é uma habilidade comportamental. E por ser uma habilidade comportamental, ela pode ser treinada e, consequentemente, desenvolvida.
Então, eu pensei bem nisso e levantei três dicas para ajudar vocês a colocar em prática uma espécie de plano para que você consiga se tornar uma pessoa empática. A primeira característica é: abandone julgamentos e tenha a mente aberta. Eu sempre vou repetir pelo menos mais umas 2 ou 3 vezes na nossa palestra. O princípio da empatia é se colocar no lugar e entender as outras pessoas. Logo, se você é uma pessoa que faz pré-julgamentos, uma pessoa preconceituosa em relação a outras pessoas, ou até mesmo em situações, você vai ter muita dificuldade em se tornar uma pessoa empática. Então, o primeiro passo para exercer a empatia é ter a mente aberta e abandonar qualquer tipo de julgamento e preconceito. E, cara, pessoal, essa tarefa, não é porque você é assim que você é uma má pessoa. Mas essa tarefa de você abandonar o preconceito, abandonar qualquer julgamento, é uma tarefa que não é fácil. Por quê? Porque a nossa mente, desde criança, ela está condicionada a emitir julgamentos. Desde criança, principalmente em nível de competição, lá na escola, no meu caso, no primário, no caso dos mais jovens, no ensino fundamental, nós somos condicionados a competir. E a competição, quando se trata em termos de sociedade, é basicamente você se comparar com as pessoas e começar a julgar as pessoas. E isso, na nossa mente hoje, que nós somos já cobra criada, é muito difícil de parar. Então, essa prática de você se policiar e abandonar julgamentos, de manter a mente aberta, tem que ser uma prática diária. É preciso vocês treinarem as suas mentes para largar qualquer tipo de julgamento e principalmente preconceito, mas não preconceito. Você pode ser uma pessoa preconceituosa desde que você guarde para si. O que eu falo é para você eliminar, largar qualquer tipo de comentário preconceituoso. O preconceito é a educação que você teve, é seu histórico de vida. Você nunca vai deixar de ser preconceituoso ou preconceituoso. Mas evitar de fazer comentários preconceituosos, você consegue. Praticando o abandono de julgamentos e tendo a mente aberta diariamente. Principalmente quando a gente tem que, de repente, lidar com pessoas que têm opiniões diferentes. Opinião diferente nem tanto, mas quando você, dentro de uma empresa, tem que lidar com pessoas antagônicas, ou seja, aquela pessoa que tudo que você fala, a pessoa vai contra você, se você não conseguir manter a mente aberta para buscar se colocar no lugar delas, você não vai conseguir entendê-las. E para conseguir entendê-las, você vai ter que praticar empatia todos os dias. Estão entendendo o que eu estou falando aqui? Sim, professor. A segunda dica é respeitar, ou seja, respeite a opinião dos outros. E para facilitar esse caminho, você tem que colocar na sua cabeça, registrar na sua mente que você não precisa concordar com a opinião do outro, mas você precisa saber ouvi-lo sem fazer pré-julgamentos. Uma pessoa empática, ela consegue respeitar a opinião dos outros, mesmo não concordando com elas. Isso é muito difícil, mas você consegue treinando. Olha, agora, respeitar não quer dizer que você vai reproduzir ou então aceitar uma opinião. Mas respeitar é que você gentilmente colocará o seu ponto de vista para a pessoa sem desrespeitá-la e, principalmente, o mais importante, sem ser agressivo ou agressiva. Se a gente pensar, hoje mesmo eu estava vendo lá, estava assistindo a CPI, e os senadores estavam dizendo que no mundo nós temos 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Agora, você já pensou se todas as pessoas tivessem a mesma opinião, se fossem todas iguais? O mundo seria a coisa mais chata do mundo.
A graça do ser humano, a graça de existir nesse mundo, está justamente na diferença entre as pessoas. Então, finalmente, é preciso você aprender a respeitar essas 7 bilhões, 499.999 outras pessoas que existem no mundo junto com você. E, finalmente, como última dica, é controlar as suas emoções. A empatia também requer uma dose de controle emocional. Para quê? Para aí sim você ter uma conexão verdadeira com a outra pessoa durante esse diálogo. É preciso que você controle as emoções para você poder focar na conversa. A pessoa, ela precisa sentir que você está interessada nela, interessada no que ela tem a dizer. Essa característica, principalmente para gestores, para gerentes, é essencial para que ele consiga promover um sentimento de gratidão e, consequentemente, um bem-estar em sua equipe. Nesse caso, todas as pessoas da equipe, por exemplo, sentem sim, eles percebem que possuem valor, são valorizados. Aí eles ficam mais confiantes. Eles ficam mais confiantes para quê? Para opinar, para esclarecer, para solucionar problemas e, principalmente, para melhorar a sua criatividade, ter ideias, ter mais ideias. E quando eu falo em controlar as emoções, eu não estou dizendo que você não deve reagir às falas dos outros. Muito pelo contrário. Eu estou falando que você deve saber como reagir. Alguma dúvida sobre empatia? Alguma observação? A empatia está ligada ao altruísmo, então, né? Disse tudo. Disse tudo. Disse tudo. Tá? Só que o altruísmo, no sentido que você quis dizer, Silvia, ele é um pouco mais abrangente do que, sim, uma simples empatia. Ele é um pouco mais abrangente. E, por último, só para terminar a nossa palestra, eu vou falar sobre a outra habilidade. Só que essa outra habilidade, ela é tão extensa, que se eu fosse falar, a gente ia demorar mais umas 2 aulas. Eu vou reduzir ela muito pequenininha. É a inteligência emocional. A inteligência emocional é a habilidade que a pessoa tem de controlar as emoções em qualquer situação. E a inteligência emocional, junto com a empatia, tem que ser praticada efetivamente quando você está no meio corporativo. E se você praticar isso, você consegue promover relações de trabalho muito mais dinâmicas e muito mais saudáveis. Uma informação importante, isso aí é estatística. Vocês sabiam que a grande maioria das demissões nas empresas, sabe qual é a maior causa de demissão nas empresas? Diz aí, chuta alguém aí. Você tem uma empresa, 30 pessoas foram demitidas. Qual é a maior razão dentre essas 30 demissões? Qual é a maior, foram as maiores razões dessas demissões? Diz aí para mim alguém. Por que o funcionário é demitido? Estou olhando para vocês aqui, estou olhando para vocês aqui e aqui. Sabe qual é a maior razão das demissões? Não são por causa de incompetência técnica. Não são por causa de falhas, de erros. A grande maioria das demissões são por questões de comportamento, por questões de falha de socialização. Quando a pessoa, de repente, começa a não conseguir se socializar e não conseguir se conectar com as outras pessoas, com os colegas de trabalho, aí elas são demitidas. As pessoas, não sei se vocês já viram, a Silvana de repente já viu, a Adriana talvez já tenha visto, ou até o Walter. De repente você vê alguém ser demitido e fala, pô, o cara foi demitido, e o outro lá que não faz praticamente nada, erra tudo, continua na empresa. Comigo já aconteceu muitas vezes com colegas meus. Aconteceu muitas vezes. Tinha um cara chamado Pascoal, isso na Instituto Fontoura White. Esse Pascoal foi o melhor chefe de CPD que eu já vi na minha vida.
O computador, antigamente, era um computador enorme. O computador não cabia nesse no quarto de vocês. E o computador não tinha nem a milésima capacidade de memória, de processamento do que o seu celular. Mas o cara era tão bom que quando começava a rodar algum programa, ele botava a mão assim no computador, pela vibração do computador, ele sabia se o programa ia dar pau ou não. Só que ele não conseguia se socializar. E tinha um outro cara que é subordinado dele, que era uma anta, o cara. Ele foi demitido e o anta tomou o lugar dele. Por que ele foi demitido? Porque ele não soube se socializar. Ele não tinha um pingo de empatia. Perfeito? Então, enfim, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, as pessoas que selecionam, aqueles caras que selecionam funcionários, as pessoas que selecionam candidatos para determinadas empresas, eles têm esse conceito arraigado, muito bem entendidos, e eles observam basicamente isso nas pessoas que eles estão conversando, que eles estão selecionando. Eles levam muito em conta não só a informação que está lá no currículo, mas também no bate-papo da entrevista de emprego, dentro de uma análise comportamental daquele candidato. Que, no caso, vai ser você. Para que ele faz isso? Para avaliar essas habilidades, e no comparativo entre você e os outros candidatos, escolher você, ou então simplesmente descartar você da seleção do pessoal. Muitas vezes você comete falhas, você comete muitos pecados nessa conversa, que ele nem compara com as outras pessoas, ele simplesmente te aparta. Nem essa comparação ele faz. Compreenderam? Alguém tem alguma coisa para falar? Não vou olhar mais para cá, vou olhar para vocês agora. Eu só preciso trabalhar com a emoção da inteligência, que meu primeiro emocional é muito forte. E eu pego muitas coisas para mim e, ao mesmo tempo, não sei soltar, né? Então, tem que trabalhar muito nessa parte. Se você não tem inteligência emocional, ou seja, não tem o controle das suas emoções, cai por terra a empatia. Cai por terra a empatia. Você atropela tudo, você atropela até você te auto-sabota. Lembra da palestra de auto-sabotagem? Você vive se auto-sabotando. Então, tenta manter o controle das suas emoções. Esse é o primeiro passo. Depois você sobe para se tornar uma pessoa efetivamente empática e, num degrau a mais, se tornar uma pessoa altruísta. Procurem o que é altruísta no Google para ver o que é. É uma abrangência muito maior. Ele é muito maior a parte o altruísmo, ele é muito mais abrangente do que a própria empatia. Perfeito, pessoal? Foi boa a palestra? Terminamos a palestra. Foi bom. Tá? Espero que vocês levem tudo que eu passei para vocês. Se quiserem, revejam a gravação e levem para vocês a partir de amanhã cedinho, durmam e amanhã cedinho comecem a praticar isso. Tá? Vale a pena. Vale a pena para a vida de vocês. Não vai cair ainda não. Falta menos de um minuto, vai cair. Então, pessoal, muito obrigado e boa noite. Boa noite. Até lá. Boa noite, professor. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Bom descanso. Bom descanso. Tchau, tchau.